Olá, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo. Sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E esta semana temos um acontecimento muito importante a ocorrer nos céus, que é a super lua cheia em Balança ou Libra, que vai ocorrer no dia 28 de março. E esta lua é realmente espetacular e tem aqui uma série de situações interessantíssimas que eu vou aqui discutir com vocês para que vocês possam aproveitar o melhor possível estas energias intensas que vão estar aqui ativas nos próximos dias. Mas antes disso, deixa-me só lembrar-te que amanhã, exatamente no dia da lua cheia em Balança, eu vou lançar o curso de Astrologia Kármica Prático. Se tu ainda não sabes sobre este curso, passa pelo meu site anamacieira.com, tem lá todas as informações. Para comemorar esta data, eu estive a realizar 4 aulas completamente gratuitas online no início desta semana. Tu ainda tens até amanhã, ao fim do dia, portanto, domingo à meia-noite, para poder ver estas aulas, porque elas ficaram gravadas, e fazer os testes, porque nós estivemos a falar sobre astrologia kármica vocacional, ou seja, as limitações que tu consegues encontrar no mapa astral relativas à tua profissão. Se estiveres interessada em ainda ver estas aulas e fazer os testes, também passas pelo meu site, anamacieira.com, clicas no menu onde diz Desafio Astral, foi assim que eu chamei estas 4 aulas, o Desafio Astral, e tens que te inscrever, recebes um e-mail com todos os links para as aulas e para os testes, ok? Portanto, ainda vais a tempo, faz, e se depois achares que realmente foi muito interessante aquela informação, tal e qual como todas as pessoas que estiveram presentes, e foram imensos os e-mails que eu recebi de agradecimento em relação a estas aulas, podes sempre fazer o curso, como te disse, vai começar amanhã, e aproveitas então para saber mais sobre esta questão da astrologia kármica, quais são as limitações na nossa vida e como é que tu podes fazer para harmonizar estes karmas através da astrologia, ok? Mas vamos lá então falar sobre esta lua cheia e vamos entender uma coisa muito importante. Nós já sabemos, se tu segues este canal, com certeza que já me ouviste falar sobre isto anteriormente. Se não segues este canal, está na hora de tu subscreveres e carregares no sininho para receberes todas as notificações, porque eu tenho sempre informações muito importantes para tu utilizares na prática, na tua vida. Mas como eu estava a dizer, nós já sabemos o que é uma lua cheia. Sabemos que a lua está em frente ao sol, com a terra pelo meio, recebe todos os seus raios e por isso nós vemos-la completa no céu. Sendo que a lua é significadora das nossas emoções, ora, quando ela está cheia, quer dizer que nós estamos mais emocionais. E depois, dependendo do signo onde ela calha, nós vamos estar mais emocionais ligados com as energias que aquele signo rege. Neste caso aqui, o signo em que a lua está é o signo de Balança, ou Libra, como se diz no Brasil, e por isso nós vamos ter muitas tónicas ligadas com relacionamentos. Quer seja o relacionamento com outras pessoas, por exemplo, relacionamentos amorosos, ou relacionamentos de parcerias de trabalho, ou parcerias de amizade, ou mesmo até familiares, mas também o relacionamento connosco próprios, a maneira como nós lidamos connosco próprios. E é muito interessante porque quando nós falamos em Libra ou Balança, o regente deste signo é Vênus. E Vênus está exatamente coladinho do outro lado do zodíaco ao Sol. Okay? Então nós temos o Sol e Vênus de um lado e a Lua do outro lado. E Vênus tem uma particularidade muito interessante quando ela está conjuntazinha ao Sol. É que ela, antes de estar a passar pelo Sol, ela vinha atrás do Sol. Então o que acontecia? Imagina que nós temos aqui Vênus e o Sol, ok? E temos aqui a Terra. Quando a Terra está a girar, a primeira coisa que ela vai encontrar é Vênus, ok? Imagina que está a começar a amanhecer, ok? O primeiro astro que nós conseguimos ver no céu é o Vênus e depois logo a seguir é o Sol, ok? E depois continua o resto do dia, ok? Então diz-se que quando Vênus está antes do Sol, ela é a estrela da manhã. Até porque Vênus é um planeta super brilhante e consegue-se ver logo a olho nu, por isso é que ele parece mais uma estrela, mas uma estrela muito brilhante. Mas depois, quando Vênus passa à beira do Sol e ultrapassa mesmo o Sol, ou seja, ficará agora deste lado aqui, ora,
a Terra, ao começar o raiar do dia, o primeiro astro que vai ver é primeiro o Sol e depois Vênus. E como o Sol é tão brilhante e tem tanto potencial, tanto poder em termos de luz, acaba por abafar a Vênus e nós, na realidade, não a conseguimos ver. Só a vamos conseguir ver quando o Sol se põe, então ela vai se tornar a estrela da noite, ok? Então, esta história da estrela da manhã e a estrela da noite é uma história muito antiga e já os antigos diziam que tem muito a ver com a maneira como nós vamos lidar com os relacionamentos. Então, reparem uma coisa muito interessante. Enquanto Vênus é a estrela da manhã, nós estamos mais virados para a luz, para fora, para o dia, ou seja, para o relacionamento com outras pessoas. Então damos mais importância à maneira como nós lidamos com aquelas pessoas na nossa vida e a maneira como elas afetam a nossa maneira de estar. Quando o Vênus passa a ser a estrela da noite, ora nós vamos começar a estar mais a interiorizar a nossa própria personalidade. Então será mais o relacionamento connosco próprios e não tão o relacionamento com os outros. E como diziam os antigos, durante a altura em que Vênus está a ser a estrela da manhã, nós estamos a lidar com o céu e durante a altura em que a Vênus está a ser a estrela da noite, nós estamos a lidar com o inferno. Ou seja, vamos ver fora e vamos ver dentro. Vamos ver a luz e vamos ver as trevas. E todos nós temos estas duas partes na nossa vida. A parte em que as coisas estão todas muito lindas e correm todas muito bem, e depois a outra parte, chamado o lado lunar, não é? O lado mais escuro e sombrio de nós, e que também existe e que também tem que ser olhado e que também tem que ser compreendido para ser melhor utilizado. E isto faz-me lembrar a lei das polaridades, que é uma lei que já Hermes Trismegisto, um mestre muito importante que viveu muitos anos antes de Cristo, já falava sobre ele. E vocês podem encontrar informações em relação a esta lei das polaridades num livro muito interessante que se chama Sukhai-Balian. Aliás, até têm vários vídeos na internet que explicam esta questão deste livro e que fala sobre várias outras leis que este Hermes Trismegisto referia na altura. Mas esta lei das polaridades ela é muito interessante, no meu entender, é a mais importante de todas, porque faz-nos perceber que o outro está a espelhar algo de nós. Porque a lei das polaridades diz que os opostos atraem-se para a nossa evolução. Ou seja, nós atraímos pessoas que são o oposto de nós para que de alguma forma elas nos ensinem alguma coisa na nossa vida. E nestas aulas que nós tivemos a ter agora na segunda, terça, quarta e quinta desta semana, nós falamos muito em relação a esta situação, ligado, obviamente, com a nossa área profissional, e compreendemos que muitas vezes os problemas que nós vemos fora, eles não são propriamente problemas, eles são experiências que nós estamos a viver para, de alguma forma, aprimorar o nosso ser. E quando nós temos aqui esta passagem da estrela da manhã para a estrela da noite, do Vênus, ou seja, quando nós deixamos de olhar tanto para fora e vamos ser obrigados a olhar um pouco mais para dentro, vai ser muito interessante nós conseguirmos entender e parar para refletir, não propriamente condenar as situações e as pessoas que vêm ter connosco, mas refletir o porquê. Porquê é que eu estou a atrair estas pessoas para mim? O que é que eu tenho para aprender com esta situação? O que é que eu posso aproveitar desta experiência para crescer na minha própria personalidade? Faz sentido isso que eu estou a explicar? Então reparem, ainda vou acrescentar agora aqui mais uma peça do puzzle espetacular em relação a esta lua cheia. É que para além de ser uma situação em que nós estamos a trabalhar as emoções, para além de ser uma questão em que temos lá o Vênus que nos faz trabalhar a ligação connosco próprios, o relacionamento connosco próprios, também temos exatamente no mesmo grau que está o Sol e que está o Vênus, o asteroide Quiron. E Quiron, como vocês já sabem, que eu já falei aqui noutras vezes, tem a ver com a ferida kármica, tem a ver com a necessidade da cura e traz-nos a sabedoria para nós conseguirmos de alguma forma curar as nossas feridas e avançar na nossa vida. Ou seja, observar situações, nomeadamente ligadas com relacionamentos, que de alguma forma possam estar mais acesas durante esta lua cheia e de alguma forma nós entendermos o que é que aquelas situações nos querem dizer
o quanto é que nós vamos poder evoluir se nós aprendermos a curar as nossas feridas. Então, muito interessante nós estarmos aqui a perceber que isto vai ser uma fase em que nós podemos, de alguma forma, deixar para trás aquilo, ou visões antigas, questões mais retardadas que nós tínhamos e deixar entrar uma perspectiva diferente de cura, de compensação, que nos vai permitir estar melhor connosco próprios. Mas, mais interessante ainda, é agora aqui mais uma peça do puzzle, é que na mesma altura em que está a acontecer esta lua cheia, com a lua de um lado, o Sol, o Vênus e o Quiron do outro, nós temos também uma ligação muito bonita entre o planeta Mercúrio e o planeta Neptuno, que estão a passar em cima da constelação de Peixes. E Peixes tem muito a ver com espiritualidade, tem a ver com o lado mais sensível da vida. Então isto pode ser, de alguma forma, a nossa antena parabólica bastante conectada com o universo e a poder nos inspirar para nós termos formas diferentes, novas maneiras de observar os mesmos problemas e de alguma forma conseguir ultrapassá-los, ok? Mas ainda existe aqui mais uma peça do puzzle. É que esta ligação em que a Lua está na constelação Balança ou Libra, o Sol, o Vênus e o Quiron estão na constelação de Carneiro ou Áries. Então isto vai significar que Libra é o outro, relacionamento com os outros, tal como Vênus também era, mas Carneiro ou Áries é o relacionamento connosco próprios, é o nosso eu, muitas vezes até, como se costuma dizer, egocentrismo, não é? O egoísmo. Mas reparem, mais uma vez é interessante nós percebermos que entramos numa fase em que é importante nós olharmos mais para dentro. Em vez de estarmos tão a condenar fora, a mudar fora, a querer de alguma maneira fazer com que culpar os outros das situações que nos estão a acontecer, nós vamos poder entrar dentro de nós para descobrir o verdadeiro motivo daquela situação estar a ocorrer nas nossas vidas. E lá está, o Mercúrio e o Neptuno em cima de Peixes podem nos inspirar a termos aqui algumas visões diferentes, mas também temos de ter algum cuidado porque energia de Peixes em excesso vai significar que nós também podemos andar a viajar na maionese, então podemos estar um bocado iludidos com alguma questão e, consequentemente, nos desiludirmos com essa questão. Mas lá está, na desilusão, que é a visita da realidade, como já dizia Gasparetto, nós conseguimos encarar as coisas como elas realmente são e ver as situações numa perspectiva que depois possa ser mais crescente para nós. Mas ainda existe aqui mais uma peça do puzzle que eu queria juntar, que é muito interessante. É que no céu, ao mesmo tempo que existe esta lua cheia, existe também um triângulo muito bonito, muito positivo, entre a Lua, que está em Libra ou Balança, como eu disse há bocado, o Marte e o nódulo norte que estão a passar em cima da constelação de Gêmeos, e quer seja Libra Balança, quer seja Gêmeos, são duas energias de ar, ou seja, de mente, capacidade mental. E na outra ponta do triângulo nós temos o Saturno, que está a passar em cima de Aquário, que é também uma energia de ar. Então nós temos aquilo que se chama de um grande trígono em ar, ou seja, uma ligação muito importante mental, com ideias, com novas visões, com novas perspectivas, que nos podem também ajudar a conseguir ver os relacionamentos que nós temos com os outros de uma forma diferente, de uma forma que contribua para o crescimento do relacionamento que nós temos connosco próprios, ok? Então, o que é que nós podemos esperar nesta lua cheia? Podemos esperar algum género de dificuldades e conflitos ligados com relacionamentos. Podemos esperar que, de alguma forma, nós podemos iludir e desiludir em relação às questões. Podemos ter alguns bate-bocas que não são os mais adequados. Podemos, de alguma forma, sentir-nos sozinhos e abandonados nos nossos pensamentos. Podemos muito ser afetados por esses pensamentos que de alguma maneira ficam aqui, tipo o tico e o teco, a chatear dentro da cabeça e não nos deixam ver as coisas exatamente como elas são, mas como a nossa cabeça nos pinta, ok? Então há uma necessidade muito grande de nós termos esta consciência, que no fundo será o fio de prumo, que é o que o Vênus, quando passa a ser a estrela da noite, nos indica, que é a consciência do próprio, ou seja, quem sou eu?
quem verdadeiramente sou eu. Porque muitas vezes nós temos as atitudes e achamos que os outros é que estão a causar alguma coisa na nossa vida, mas nunca paramos para reparar nas nossas próprias atitudes e se nós também não estaremos a causar alguma coisa na vida daquelas pessoas que está a fazer com que elas reajam daquela maneira. Então isto é uma base de toda a questão kármica que nos fala que a ação vai trazer uma determinada reação, ou uma causa vai trazer um determinado efeito, ou seja, não é à toa que as pessoas vêm ter connosco e nos causam aquelas situações. Se elas estão a ter aquela determinada atitude, é porque nós também estamos a ter uma atitude perante elas. Caso contrário, elas não se chateavam connosco e iam-se embora. Por isso, é sempre importante perceber que quando existe uma situação, por mais difícil que ela seja, essa situação tem sempre dois lados. O lado da outra pessoa, que nós condenamos porque não é igual ao nosso, mas também existe o nosso lado, que não é igual ao da outra pessoa e que ela condena porque não é igual ao dela. Então, quando nós conseguimos ter esta consciência, em vez de nós sermos um contra o outro, nós vamos ser mais inteligentes do que a outra pessoa e vamos tentar perceber o que é que nós temos para aprender com ela, qual é a perspectiva que ela tem que nós podemos trazer para nós, que nos vai trazer algo de novo para a nossa vida, que nos vai abrir a mente para algo de novo. E em vez de nós termos apenas uma perspectiva, a nossa, nós vamos passar a ter duas perspectivas, a do outro e a nossa, o que nos torna mais ricos e o que nos vai poder conseguir fazer encontrar uma terceira perspectiva, que é a mistura das duas e que com certeza será muito melhor do que a minha ou da outra pessoa, a nossa ou da outra pessoa. Percebem a ideia? Então, muito interessante nós percebermos estas questões, porque sim, luas cheias são sempre alturas em que os ânimos estão mais acesos, nós podemos de alguma forma chatear-nos mais, irritar-nos mais. Às vezes estamos nós muito quietinhos no nosso canto e lá vem alguma coisa chatear-nos e dar-nos cabo da cabeça, até porque nós temos aqui energias que de alguma forma querem ar, não é? Portanto, falamos dos Gêmeos, falamos no Balança e Libra, falamos no Aquário, portanto, ar, energias que querem sair, que querem expandir, que querem voar, que querem ser vento, que querem movimentar-se. E por isso é muito importante nós estarmos muito atentos àquilo que acontece à nossa volta e termos a consciência do ser, do eu. Já diziam os ingleses, know thyself, conhece-te a ti próprio, ok? Então, muito interessante que vocês percebam que a vossa atitude faz com que os outros reajam de uma determinada maneira. E se vocês mudarem a vossa atitude, com certeza que as outras pessoas também terão reações diferentes. E atenção, que eu não estou a dizer que nós vamos nos submeter aos outros e fazer tudo aquilo que eles querem. Aquilo que eu estou a dizer é que é importante nós percebermos o que é que nós podemos aprender com a outra pessoa, mesmo que à partida nós pensamos que possa não ter nada a ver connosco e condenemos aquela pessoa, mas podemos sempre parar para perceber o que é que eu posso aprender com aquela pessoa. O que é que ela tem que de alguma forma pode ser interessante para mim, para eu chegar mais longe na minha vida, para eu desenvolver mais os meus talentos. E às vezes pode ser simplesmente nós temos que pôr ali um basta e terminarmos as situações e mandarmos a pessoa dar uma volta e ficarmos no nosso canto, ok? Mas outras vezes também será nós termos aquela necessidade de ser mais humildes, perdoar, dar a volta à questão, porque lembrem-se sempre que quando o veneno está dentro de nós, ele não vai só fazer mal ao outro, ele vai fazer mal a nós também. Se nós não gostamos da pessoa, nós estamos ali a remoer aquela energia. Se nós nos damos mal com aquela pessoa, nós estamos a remoer aquela energia. Isto é veneno na nossa vida e também nos faz mal a nós. Por isso, lá está. Nós vamos ter necessidade de ter comportamentos adaptados às situações, mas sempre é importante nós percebermos que temos que olhar para dentro e não para fora. Temos que entender o que é que eu sou, como é que eu me comporto e como é que eu posso melhorar o meu comportamento. O que é que eu posso aprender com esta experiência que me vai fazer chegar mais longe. Então, por exemplo, vou dar aqui uma coisa concreta. Imaginem que nós temos um relacionamento de trabalho, como nós falamos agora nestas aulas do Desafio Astral. E como sabes, podes ir ouvir as aulas no meu site, anamacieira.com, e depois no menu Desafio Astral. Nós estivemos a falar, por exemplo, daquelas pessoas que chegam ao trabalho e começam a trabalhar num sítio e que, passado algum tempo, levam com os outros em cima. E depois a frase que eles dizem é: eu não fiz mal a ninguém, porque é que estas pessoas me estão a fazer mal a mim? Okay?
E no fundo, nós podemos parar sempre para pensar e perceber que se as outras pessoas estão a chatear tanto connosco, se elas estão a dar ao trabalho de nos sabotar tanto, de nos deixar tão mal, é porque há alguma coisa muito importante nós devemos ter dentro de nós. Então, em vez de condenarmos os outros, vamos levar aquilo como um elogio e vamos perceber que nós temos grandes potenciais e vamos desenvolver esses potenciais, não propriamente para os outros, mas para nós percebermos que se eles estavam a dar ao trabalho de se chatear connosco, é porque o potencial deve ser mesmo muito grande e eles estão aí com medo de nós. Então nós sabemos desviar a nossa atenção e em vez de estarmos a chatear com aquelas pessoas, vamos tentar estudar, desenvolver conhecimentos, entrar noutras coisas diferentes das nossas vidas, para de alguma forma nós descobrirmos estes tais talentos, trazermos-los cá para fora e conseguirmos chegar muito mais longe do que aquilo que nós chegávamos anteriormente, ok? Mas também existe outra coisa aqui muito interessante e vou-vos dar outro exemplo. Vamos falar, por exemplo, de relacionamentos amorosos, que segundo aquilo que eu já percebi é o que vocês querem no próximo desafio astral. Lá chegaremos, ok? Não te esqueças de ficar atenta porque eu vou-te passar informações acerca disso na altura que estiver mais próximo desse desafio astral, com certeza vou publicitar. Mas vamos então ao exemplo de relacionamento. Imagina que nós temos um casal em que ela é uma pessoa que gosta muito de fazer, de pôr em prática, de movimentar, é muito agitada, é uma mulher que tem assim capacidade de concretização, de planeamento, de levar as coisas avante, de fazer, ok? Mesmo até aquela questão da liderança, ok? E o que acontece? Ela chega à casa e vê as coisas desarrumadas e já está a mandar vir, não é? E porque não fizeste, e porque não arrumaste, e porque não puseste ali, porque deixaste aqui, então... E toda esta pressão que é colocada em cima, neste caso do marido, dos filhos ou de algumas pessoas que possam estar a morar com ela, ok? Então o que é que isto vai significar? Vai significar que ela acha que tem razão, porque as coisas estão sempre todas muito desarrumadas e nada é como ela achava que devia ser, mas por outro lado, se ela parar para pensar, se calhar é o universo que está-lhe a trazer aquelas pessoas que não fazem o que ela quer que aconteça, que não deixam com que as coisas corram como ela queria, para que ela aprenda alguma coisa com essa situação. Então, por exemplo, para que ela aprenda a ter mais calma, a ter mais paciência, como eu dizia, a saber trabalhar a humildade e a tirar o peso de cima dos outros e a perceber que o mundo não tem que ser assim tão perfeito como ela quer, nem as coisas todas tão direitinhas como ela quer, mas de alguma forma saber aprender a ser flexível, a relaxar, a deixar fluir, porque quando tira o peso e a pressão de cima das pessoas, com certeza as pessoas começarão a fazer um pouco mais. Não porque elas são obrigadas mas porque de alguma forma nós não as estamos a obrigar a fazer. Okay? Então é importante vocês compreenderem, eu dei-vos apenas 2 exemplos, poderíamos estar aqui a dar muitos mais, mas é importante vocês compreenderem que é necessário sempre observarmos o que está a acontecer fora para percebermos que não podemos mudar nada fora. Tudo que nós podemos mudar é o nosso comportamento. E quando nós mudamos esse comportamento e agimos de uma maneira diferente, os outros também vão reagir de uma maneira diferente e vão causar uma realidade diferente à nossa volta, ok? Então é esta lua cheia em balança que tem muito a ver com a justiça, porque balança tem muito a ver com esta questão do equilíbrio dos pratos, não é? Então é importante nós percebermos que não é só o nosso prato que tem razão, o prato do outro também deve ter alguma razão, senão não estaria a ter aquela atitude. Então, ver o outro, aprender com o outro e perceber que existe uma mudança que nós temos que fazer dentro de nós, que não quer dizer que o outro também não tenha que mudar, mas se ele não tem essa consciência, não podemos exigir isso dele, mas fazemos nós a mudança e, como eu costumo dizer, chegamos a meio da ponte. Porque quando nós chegamos a meio da ponte, a probabilidade da outra pessoa vir ter connosco é muito maior do que se nós estivéssemos do outro lado da ponte, ok? Então não esqueçam esta situação, desta calma, tranquilidade, o olhar para dentro, o perceber o que é que nós temos para aprender com a questão e podermos de alguma forma criar aqui uma cura dos nossos relacionamentos, uma vez que temos este Kiran aqui à mistura, esta Sol e Lua, o pai e a mãe aqui de alguma forma a entrarem em conflito, mas também a fazerem as pazes, a entenderem-se, a perdoarem e a conseguirem seguir em frente, ok?
Não esqueçam estas situações, espero que vocês tenham gostado. Cá nos encontramos então amanhã para vermos em específico na tua vida qual é a área que esta lua cheia te vai afetar, ok? Espero então por ti amanhã. Beijinhos e abraços e até lá. E não te esqueças de passar pelo meu site para poderes ver sobre as aulas do Desafio Astral, que só estão aqui até amanhã, e também se te quiseres inscrever no curso de Astrologia Kármica Prático, para poderes aprender astrologia kármica na prática em qualquer mapa astral de qualquer pessoa que surja na tua vida, inclusive no teu também. Ok? Beijinhos então, até amanhã.